Bom, boa tarde. Então, vamos começar essa sessão, segunda sessão de apresentações de trabalho, aqui do nosso colóquio. E, então, nós recebemos a Maria Lilian Martins de Abreu, está aqui, vai falar sobre a planície e o litoral, um estudo comparado entre os Pampas, de Jorge Luiz Borges, e o Ceará, de Ana Miranda. A Lilian é mestre em literatura comparada aqui pela UFC, é jornalista e formada em letras também aqui pela UFC. A dissertação dela é Com Saudades do Verde Marinho, Ceará como território de pertencimento e infância em Ana Miranda, uma dissertação que foi premiada pela Fundação Biblioteca Nacional. E também vamos ouvir o Fernando Cavalcante falando sobre Borges e a literatura fantástica. O Fernando é aluno de graduação do curso de Letras Português e Francês, aqui da UFC. Tem uma bolsa PIBIC para pesquisar a antologia La Biblioteca e Babel, que foi compilada por Borges sob encomenda do editor italiano Franco Maria Ricci. O Fernando vai começar a apresentação, aí logo na sequência a Lilian apresenta e depois abrimos para perguntas. Okay. Obrigado, boa tarde a todos. Eu vou apresentar agora uma pesquisa que eu iniciei com o Walter, sob a orientação do Walter, que pretende analisar a Biblioteca de Babel com foco em Léon Blois, que foi um autor francês e que está presente na Biblioteca de Babel, com o livro Histoire des Obligeantes, que foi traduzido para o espanhol e também compilado por Borges sob a tradução de Cuentos Descorteses. E o título é Borges, Léon Blois e a Literatura Fantástica. Esse autor é Léon Blois, que nasceu em 1846, morreu em 1917, foi um autor francês que foi para Paris com 20 anos de idade, ainda bastante jovem, iniciou a carreira literária com 38 anos. Seu primeiro livro, ele já vinha tentando publicar, mas só conseguiu publicar em 1884 por conta de problemas financeiros. Ele era muito pobre, dependia da ajuda de amigos, de doações para publicar seus livros. Então, foi através disso que ele iniciou a carreira literária. E por conta dessa pobreza extrema também, ele passou por muitas dificuldades, viu a morte dos seus filhos. Então, é algo que a gente sempre cita para mostrar como Léon Blois teve uma vida, de certa forma, bem complicada, principalmente quando se fala em literatura, porque não é fácil depender de sua obra, ter sua obra publicada, por provimentos de amigos, por doações. Isso fica bem claro com a leitura de alguns diários, que Léon Blois escreveu muitos diários, obras historiográficas, e no diário Le Mendiant Ingrat, que é um mendigo ingrato, só pelo título a gente percebe, ele expõe alguns trechos de cartas em que amigos mostravam interesse em doar dinheiro para que ele publicasse, e também alguns trechos em que ele pede a doação de amigos. Então, era bem difícil. A Biblioteca de Babel, que foi encomendada, foi a pedido de Franco Maria Ricci, na década de 70, se não me engano, teve algumas edições em espanhol e contém 33 livros. Esses 33 livros, dentre eles, está justamente o que eu analisei, que é da biblioteca, que é As Histoires des Obligeantes, de Léon Blois. É essa capa da edição de 1894, que contém, ao todo, 32 contos. Entre esses temas, os temas dos contos, a gente pode perceber a questão da burguesia, que ele criticava bastante, também a questão da religião, os contos que são bem moralizantes, por ele ter sido um escritor bem radical no que diz respeito à religião, alguns que pendem para o fantástico e outros que são bem característicos da literatura policial. E são esses que a gente tem a impressão, ao ler a antologia da Biblioteca de Babel, que Borges gostava bem mais desses
que pendem para a literatura policial. Ao todo são 32. E aqui são algumas capas das edições espanholas, que são 2, e aqui são os 12 contos que Borges selecionou. Essa outra capa é de uma tradução feita por uma editora lisbonense chamada Editorial Estampa. Tem apenas 18 contos, a tradução de Aníbal Fernandes. Ela é bem compacta, é bem simples, tem aqui em mãos, e publica principalmente livros de literatura fantástica. E tem apenas 18 contos, e como a gente pode perceber aqui, ela é bem simples mesmo. E a outra, que eu acho bem interessante, é uma biografia, um estudo crítico biográfico, que foi publicado por Otávio de Faria, que tem o título Léon Blois. Tem, no início, um estudo biográfico, e depois ele fez a leitura de mais de 30 livros do Léon Blois, praticamente a obra toda, e traduziu aqueles trechos que ele acha mais interessantes, principalmente aqueles trechos relacionados à religião, já que o Otávio de Faria era um crítico católico. E aí eu vou passar aqui para a leitura de um texto que eu escrevi, que eu enxuguei para ver se dá tempo para apresentar aqui, mas vamos lá. Léon Blois foi um dos escritores retomados através das antologias elaboradas por Jorge Luis Borges. Se não fosse a preocupação do autor argentino em destacar Léon Blois em suas antologias coletâneas, certamente a obra deste autor estaria fadada ao esquecimento. Para se ter uma ideia do quanto Borges foi benéfico para Blois, basta averiguar as várias referências que foram feitas aos textos do escritor francês em prefácios, antologias e estudos diversos. O fato de Borges ter ganhado popularidade a partir da década de 50, através de prêmios, títulos honorários oferecidos por universidades, alavancou a sua carreira, bem como a de outros escritores não tão trabalhados por estudiosos contemporâneos. Em suas ousadas propostas de antologias sobre a literatura fantástica, Borges confere a Léon Blois o título de autor de textos fantásticos, inaugurando uma nova proposta na interpretação da obra do autor francês, que outrora era visto apenas em sua atuação profícua de autor cristão. De fato, a literatura de Blois é proveniente de sua formação religiosa, mas o autor não pode ter seu papel tão reduzido. Seu caráter místico, manifestado em diários, romances, contos e textos historiográficos, parece nos conduzir a outras esferas que vão além do cristianismo, ou seja, os ensinamentos eclesiásticos do autor funcionam como elementos mediadores entre as atmosferas mística e sobrenatural, sem deixar de lado a perspectiva moralizante característica dos escritores cristãos. Então, aqui a gente já chega num contexto que é mais relacionado ao decadentismo, do qual ele fez parte, de certa forma, por ter vivido nessa época e por ter sofrido forte influência de Edgar Allan Poe e também de um outro escritor francês da época, que foi o Villiers de l'Isle-Adam, que publicou Les Contes Cruels 11 anos antes da publicação de Histoire des Obligeantes, e que foi muito amigo, não sei se muito amigo, mas que conviveu com Léon Blois também. As últimas décadas do século XIX foram marcadas por um frisson causado pela sensação da modernidade cada vez mais aparente e evocada na poesia e em ensaios de Baudelaire. Na contramão dos parnasianos, naturalistas e da ideologia positivista, surgiu o estilo decadentista, uma espécie de desaprovação da maneira como a arte estava sendo conduzida nesta época. A necessidade de renovação dos movimentos artísticos, sobretudo a literatura, abalou a jovem elite intelectual francesa, que via nas fases literárias de sua contemporaneidade um academicismo tacanho e uma estagnação estética sem espaços para a inovação. A literatura retoma o papel do eu no centro da questão de forma semelhante à que faziam os românticos, pois o drama espiritual e o fator existencial são postos em destaque pelos decadentistas. A grande diferença entre os românticos e o movimento decadentista pode ser explicada pelo grau de pessimismo
Isso porque o Mal du siècle, do decadismo, é muito mais intenso que o romântico. Entre os mais importantes meios escolhidos pelos decadentistas para a difusão de sua arte estão os jornais Le Chat Noir, do qual Léon Bloy fez parte, Lutèce, que foi um hebdomadário em que foi publicado Le Poète Maudit, de Verlaine, Le Décadent, que foi um jornal dirigido por Bajou, La Décadence, que foi feito sob o comando de Émile Georges Raymond, e os alvos principais dessa nova onda de difusão literária foram os naturalistas, sobretudo Zola, além dos estetas parnasianos. Longe de ser uma escola, o decadentismo foi um espírito de época representado por autores de estilos e concepções diferentes, pois cada um anuncia a sua marca literária da forma que lhe convém. Não dá para encontrar unidade estética entre os mais singulares membros do decadentismo. No entanto, a atmosfera que envolve esse estilo inovador se estabelece em sua uniformidade. O homem começa a se questionar sobre o progresso da humanidade, questões científicas e outros aspectos que inquietavam o homem do final do século XIX e início do século XX. É dessa forma que o decadentismo ganha vários adeptos e lança novas discussões sobre o indivíduo e o seu percurso histórico. E é nesse contexto histórico que Léon Bloy publica as suas Histoire des Obligeantes. Os contos presentes nesse livro refletem significativamente o ideário decadentista do final do século XIX, através da brevidade, da intensidade das narrativas e dos temas presentes na obra, que destacam muito do que se pensava e se discutia nesta época. Os principais temas presentes na obra de Léon Bloy são, entre outros, a inserção de artefatos modernos na sociedade, a criação do divórcio, a traição conjugal, a descrença absoluta e o desrespeito à moral cristã. Bloy prezava pelo estilo objetivo e via a descrição, à moda de Zola, como um defeito irremediável da estética naturalista. E aí eu tomo aqui, eu vou tentar traduzir um trecho que está presente no seu livro de diários, em que ele faz essa crítica à obra de Zola e dos naturalistas de uma forma geral. Ele diz o seguinte: eu dizia esta noite a um amigo que Zola, tendo um tema tal e qual como La Tisane, primeiro conto das minhas Histoire des Obligeantes, que contém 170 linhas, teria a necessidade de escrever ao menos 500 páginas para desenrolar a tênia dessa ficção. E Léon Bloy se refere a Zola como o cretino dos Pirineus, a Renan, o homem mais tolo do século passado. Ele fala também de um chamado Padre Didon, que é o reverendo Padre Judas, e em relação a Maupassant, Daudet e Huysmans, Loti e Bourget, ele se refere a eles como o Plutarco dos abortos, no caso, para a literatura. Então, muitas hipóteses podem ser criadas para explicar o insucesso de Léon Bloy no grande sistema literário francês, pois o autor era apreciado por uma pequena quantidade de leitores, tendo que recorrentemente depender dos provimentos e da boa vontade dos amigos para ver publicadas algumas de suas obras. O fato é que Léon Bloy, homem e escritor de personalidade forte, pretendia chocar o público, leitor e críticos, através de seu estilo pungente. O exemplo máximo da estética de Bloy se configura com a publicação das Histoires des Obligeantes, um ano depois de Suaire de Sang, que é um outro livro de conto do autor francês. E ao entrar em contato com a obra de Bloy, é evidente o estranhamento no que se refere ao tamanho da maioria dos seus textos. Por ser adepto dos contos breves, no entanto, brevidade não significa simplicidade, basta analisar o forte conteúdo entranhado na produção do autor francês. E, de acordo com Cortázar, não existe tema bom ou ruim para a composição de um conto, pois o que é preponderante para o sucesso dos textos desse gênero é o bom tratamento feito a partir do tema e da atenção criada pelo autor. Daí ele diz: segundo o estudioso argentino, até uma pedra pode servir como um bom tema para um conto, desde que este tema esteja sob o domínio de um Kafka ou de um Henry James. Diferentemente do romance, o conto não aborda elementos cumulativos, tendo que ser incisivo do início ao fim.
É por isso que alguns contistas, como Borges e Leon Blois, se manifestam contra o tipo de romance psicológico que é descritivo e extremamente mimético. E devido ao aproveitamento e à profundidade dos elementos contidos em uma narrativa, nenhum artifício é usado de forma decorativa, pois todos os recursos presentes em um conto são trabalhados objetivamente. Por conta dessa incisividade, Cortázar compara o métier de um contista à agilidade de um boxeador, que vence pelo seu caráter insinuante e prático. Abre aspas. Isto está na Valise de Cronópio. Um escritor argentino, muito amigo do boxe, dizia-me que, nesse combate que se trava entre um texto apaixonante e o leitor, o romance sempre ganha por pontos, enquanto que o conto deve ganhar por nocaute. É verdade, na medida em que o romance acumula progressivamente os efeitos do leitor, enquanto que um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras frases. Fecha aspas. Esse mesmo princípio de brevidade também é tratado por Edgar Allan Poe como um de seus precursores, que também introduziu a reação que o conto provoca no leitor e o efeito causado através da leitura. E para que estes três elementos tenham um bom funcionamento e equilíbrio, cabe ao contista dosá-los, pois o excesso de um desses fatores pode prejudicar o desenvolvimento da narrativa. E, de acordo com Poe, os textos curtos, através da unidade de efeito, têm que ser lidos de uma única assentada, para que não corram risco de sofrer interferências na compreensão, devido aos fatores externos à leitura. Segundo Poe, em Filosofia da Composição, essa proposta também se aplica aos poemas, que não devem ser nem muito longos e nem muito breves para que tenham seus objetivos atingidos. A plenitude alcançada pelo conto literário é concebida através da habilidade do escritor, que deve saber utilizar os melhores artifícios narrativos na composição de seus textos, visto que, para o autor norte-americano, o conto é de natureza superior ao romance. E, além disso, a escrita do conto é desafiadora por apresentar estrutura compacta, sendo necessário o preenchimento eficaz de todas as suas lacunas para que o clímax tenha seu objetivo alcançado ao final do conto. E para concluir, para a constituição da Biblioteca de Babel, Borges selecionou, como a gente já viu, 33 obras de ficção fantástica de diferentes autores da literatura universal, mostrando a diversidade e a riqueza desempenhadas por esse gênero no sistema literário mundial, sem se preocupar com fatores cronológicos para a seleção dos textos. É importante destacar que esse critério é adotado até mesmo nos prólogos que Borges escreveu para a Biblioteca de Babel. Em um desses prefácios sobre os Cuentos descorteses, vários autores que não fizeram parte da literatura francesa do final do século XIX são evocados pelo autor argentino, em consonância às matérias estética e temática desenvolvidas por Leon Blois, além das influências literárias sofridas pelo metafísico francês. Esse método também está presente na constituição de antologias, sejam elas feitas em parceria ou antologias individuais. Um bom exemplo é a antologia da literatura fantástica, elaborada por Borges, Adolfo Bioy Casares e com parceria com Silvino Campo, pois, conforme argumenta o autor de A Invenção de Morel, a escolha para os textos desta antologia não partiu de um fator hedônico, ou seja, a seleção foi consubstanciada no gosto pessoal dos idealizadores e em fatores estéticos das narrativas e de pequenos excertos fantásticos, sem a necessidade de adotar uma ordem cronológica ou temática dos textos e dos autores que compõem a antologia. Obrigado. Obrigada, Fernando. Eu passo a palavra agora para a Lilian. Oi, boa tarde. Bom, o meu trabalho, ele traz uma perspectiva comparada entre o Jorge Luiz Borges e uma escritora cearense, que é a escritora que eu investigo desde a minha graduação e que também se tornou
tema, objeto para minha dissertação de mestrado aqui na UFC, que é a escritora cearense Ana Miranda. Então, o título desse trabalho é Entre a Planície e o Litoral, um estudo comparado entre os Pampas, de Jorge Luiz Borges, e o Ceará, de Ana Miranda. Eu tenho aí a presença de 2 territórios e uma dicotomia entre eles, os Pampas e o litoral. Os Pampas, representado por essa imagem do Borges, que é uma imagem até um pouco evocada nos estudos, quando a gente trata sobre o escritor argentino, porque muito das temáticas se referem à mitologia, a esse aspecto filosófico, metafísico, mas as pessoas também parece que esquecem desse outro lado do Borges, que é evocar esse território da sua cultura argentina, e ele faz uma exaltação da sua própria literatura. Há, inclusive, teóricos que defendem que, quando o Borges está falando do Labirinto de Creta, ele está falando também da Argentina. Então, é curioso, porque acaba que sai um pouco esquivo esse olhar sobre o Borges, sobre os Pampas, que é esse território da sua identificação. Enquanto que, para Ana Miranda, o território da sua identificação é o território do Ceará, e, propriamente, o território do litoral cearense. Porque a Ana, a escritora Ana Miranda, quando ela residia no Ceará, ela residia até os 5 anos de idade, e ela morava na praia de Iracema. Então, ela tinha aquela imagem idílica do Ceará, que é o litoral, os coqueiros, o mar, a areia. E quando ela sai aos 5 anos de idade, porque o pai da Ana foi convidado a construir a cidade de Brasília, então a Ana foi morar numa cidade em que nem sequer existia. Ela sai com a sua família e a mãe dela diz para ela que ela não pode esquecer do Ceará, do lugar onde ela veio. E eles guardam a imagem de um quadro, que é justamente essa representação pictórica dessa imagem da praia de Iracema, do litoral. Então, a Ana tem, durante toda a sua vida, guardado esse quadro, e das inúmeras cidades em que ela residiu, porque a Ana foi para Brasília, morou no Rio, morou em São Paulo, depois ela volta para o Ceará em 2006, 50 anos depois, e não, curiosamente, né, já que ela guardou essa imagem do Ceará, então, quando ela decide retornar em 2006, ela decide morar exatamente no lugar do Ceará, que é aquela imagem que ela preservou ao longo da vida no quadro. Então, ela vai para a Prainha de Aquiraz, não mais para a Praia de Iracema. Porque, como a gente sabe, a Praia de Iracema tem tudo, menos essa imagem idílica do Ceará de hoje, né? Porque hoje a Praia de Iracema é outra coisa, é um ponto cultural, enfim, hoteleiro, turístico. Não é mais aquela prainha com o litoral, com o mar, com a areia. Então, a Prainha de Aquiraz, sim, é essa imagem bem refletida do quadro que a Ana preservou. Mas por que eu estou contando essa história toda da família da Ana Miranda? Para a gente poder entender um pouquinho de como é que essa imagem do Ceará e do litoral foi construída pela autora, em contrapartida com a imagem construída pelo Borges dos Pampas argentinos. Então, por exemplo, o meu recorte nesse trabalho foram as crônicas da Ana Miranda, que estão publicadas no livro Deus Dará, de 2003, que também é objeto da minha dissertação de mestrado, e os contos do Jorge Luiz Borges, em que ele trata da região dos Pampas. Então, eu tenho o Morto, o Homem da Esquina Rosada, o Sul e a História de Guerreiro e da Cativa, que são 2 contos, esses do Aleph, que são 2 contos muito emblemáticos, porque ele vai tratar justamente das guerras. A região dos Pampas foi uma região historicamente muito disputada. Então, nós temos aí as regiões das guerras, e aquela figura emblemática do homem que residia nos Pampas, que, para nós, brasileiros, se parece muito com as imagens que nós temos das pessoas que residem no sul do país. Então, quando qualquer CTG, Centro de Tradições Gaúchas, tem a imagem daquele típico cidadão do sul do país, né, o rio-grandense, e que, com aquela indumentária característica, com aquela cultura característica, que é muito próximo da figuração das personagens do Borges nos seus contos, quando ele fala das batalhas de trincheiras nos Pampas. E essa representação do Borges, para Borges, dos Pampas argentinos, é uma representação que vai partir de um elo em comum com a Ana Miranda, que é o papel da memória.
Só que, enquanto que para Ana Miranda esse papel da memória está relacionado a essa memória afetiva da sua infância, uma memória afetiva imagética, uma vez que é uma memória relacionada a essa imagem pictórica que ela preservou ao longo da sua vida do litoral cearense, para Borges eu tenho uma memória, mais relacionada às memórias de histórias heróicas e mitológicas dos povos que habitam os Pampas. Em especial, uma figura singular, tanto para a literatura quanto para a história, que é o Martim Fierro. Então, eu tenho uma dupla memória, uma memória histórica, com o Borges, e uma memória afetiva e imagética com Ana Miranda, traçando um território e delineando o território de identificação entre esses dois autores. O território dos Pampas, para Borges, e o território do litoral, para Ana Miranda. A Ana Miranda, quando ela propõe essa discussão em torno da sua cearensidade, ela propõe uma das suas crônicas que se intitula Ceará, em que a Ana ela diz exatamente o seguinte: eu não sou o cearense sertanejo arraigado, eu sou o cearense nômade, que emigra para o mundo, mas continua sempre cearense. Ou seja, ela não é esse cearense que está aqui agarrado ao seu torrãozinho de chão. Ele é aquele cearense nômade, que é uma imagem também muito característica do cearense. Quando a gente viaja, todo lugar a gente brinca, né, dizendo, todo lugar que a gente vai tem um cearense. Se acontece algo, até para tragédia, o pessoal gosta de dizer isso, né? Aconteceu uma tragédia lá uma avalanche. Ai, mas tinha um cearense lá. Até nisso, as pessoas querem colocar a qualidade do cearense de ser nômade, até na desgraça. E a Ana, ela parece evocar também essa imagem do cearense nômade, porque ela foi nômade, saiu aos 5 anos, morou em Brasília, morou no Rio, morou em São Paulo e depois reside novamente no Ceará. E pensando no Borges, o Borges também ele adquire essa figura também de nomadismo, até retornar para sua Argentina e traçar uma bibliografia em que apresenta também esse território de identificação com a sua Argentina. Embora esses escritores eles tenham se configurado numa perspectiva internacional, o Borges mais do que a Ana, obviamente, mas os dois aí, uma literatura internacional, mas que nunca se esquecem, se olvidam dos seus territórios de identificação, dos seus lugares de pertencimento. E aí eu trabalho com essa categoria do pertencimento para o Bauman, que ele defende que o pertencimento é esse esforço e esse objetivo de estar no local em que você se sente apto, em que você se sente pertencente. E aí ele faz todo um transcurso pensando no esforço em que o sujeito faz em se identificar, em se territorializar aquele espaço. E é mais ou menos esse caminho que eu procuro identificar na obra da Ana Miranda e que eu tentei propor a partir desses contos do Jorge Luiz Borges, através da imagem dos Pampas argentinos. É isto. Eu tinha feito uma cola assim também com o meu amigo Fernando, mas eu achei que ia ficar meio cansativo se eu fosse ler. Obrigada, Lilian. Bom, abrimos para perguntas. Alguém? O Walter. Fazer a primeira pergunta para o Fernando. Até a coisa que a gente discutiu em alguns momentos, né, Fernando? Você fez sobre o Léon Blois. Até que ponto o Borges tem uma concepção do fantástico muito mais, digamos, a gente pode dizer, transhistórica, né, transtemporal, né, e que não bate, digamos, com o que se entende normalmente por fantástico no Ocidente. E ele coloca normalmente a precedência para o Oriente, especialmente China, né? Como é que você vê, digamos, um autor como Léon Blois, que não é visto normalmente como
um escritor fantástico, né? Que elementos, ou desses contos que ele colocou na antologia, você acha que são realmente fantásticos ou coincidem parcialmente? É bem heterodoxa, né, a forma como Borges vê o fantástico. E, inicialmente, quando eu comecei realmente a estudar Leon Blois, eu senti uma grande dificuldade, porque, geralmente, a gente tem aquela visão mais tradicional, mais todoroviana do fantástico. E depois, com o tempo, vai mudando e vai percebendo que não é bem assim, né? Então, com Borges eu vi isso. E a partir do momento que eu comecei a ler Leon Blois, as dificuldades foram aumentando, porque alguns contos são bem policiais. Já outros têm, sim, uma recorrência mais tradicional do fantástico. Mas, em relação ao Leon Blois, eu acho assim, que o que mais encantou Borges em relação à sua literatura é a questão da metáfora existencial, questões filosóficas que eu encontro nesses contos, principalmente nos contos que foram selecionados, foram compilados para os Cuentos Descorteses, né, que é a tradução. É isso. Liliana, eu queria fazer uma... Porque você faz essa relação, digamos, do Borges com Ana Miranda, a relação da ficção com o território, né? A gente sabe que com Borges isso acontece principalmente na primeira etapa dele, né? E boa parte ele meio que renega essa parte. Apesar de que em alguns momentos você chegou a citar, né? Falar, olha, mesmo quando você não está falando diretamente, você pode estar falando do lugar. E ele fala, olha, o Borges fala em certo momento, eu tentei desesperadamente, né, ser argentino, né, argentino profissional, até quando era jovem, e eu só vou conseguir isso quando eu não faço mais diretamente. Ele cita o caso do conto, como é que chama? La Brújula, como se chama? La Muerte e la Brújula, né? Ele fala, quando eu coloquei, né, uma geografia meio fantástica, francesa, no fato, aí os meus amigos me dizem que eu nunca fui tão argentino, ou tão portenho, como nesse... No seu discurso em relação a Ana Miranda, você parece estar indo na direção contrária, que quando mais explícito, mais... será que isso é verdade? E no caso, por exemplo, você faz essa leitura da Ana Miranda por esse viés da cearensidade. A Ana Miranda, ela tem esse discurso também? Tem. É interessante falar sobre isso, porque realmente a gente percebe essa presença da cearensidade no discurso da Ana, tanto no discurso literário, né, quando a gente vai investigar o texto, quanto nas suas próprias participações na mídia e atividades assim como essa na academia. A última vez que a Ana esteve aqui em Fortaleza, na UFC, foi, acho que há uns 15 dias atrás, e ela, aqui nesse mesmo auditório, e eu lembro que ela comentou assim, toda a minha literatura tem um tema central, um tema motriz, que é o exílio. E o exílio, para a Ana, é muito curioso, porque não existiria esse sentimento de exílio se ela não tivesse saído do Ceará. Então, na sua primeira obra infantil, Flor do Cerrado, Brasília, que é a obra que eu também investigo na minha dissertação, ela traz um inventário de materiais iconográficos, registros escolares, cantigas de niná, fotos da sua família antiga, e relatos de familiares da presença deles aqui no Ceará. Então, como é forte, é um livro que vai falar sobre a cidade de Brasília, mas que o primeiro capítulo é todo dedicado ao Ceará, e se chama Saudades do Ceará, justamente reforçando essa ideia da escritora exilada. E o movimento de retorno ao Ceará em 2006, 50 anos depois, também denota isso. E a Ana, ela foi provocada pela escritora Raquel de Queiroz, porque a Raquel chegou para ela lá no Rio e disse, você não é cearense? Como é que você pode ser uma escritora cearense? Acho que foi a mesma provocação que o Borges sofreu. Você não é argentino, como é que você é esse escritor argentino?
E a Raquel fez isso com a Ana. Você não fala do Ceará, o Ceará não aparece na sua obra. E a Ana só consegue, curioso isso, ela só consegue escrever propriamente sobre o Ceará como espaço na sua narrativa quando ela volta para cá, em 2006, que é muito parecido com o movimento do José de Alencar. José de Alencar, para poder escrever o Guarani, ele retornou ao Ceará. E ele diz lá no prefácio do Como e Porquê Sou Romancista, que ele precisou estar nas paisagens cearenses, no contato com o cearense, com os povos de lá, os meus irmãos, os meus camaradas, para poder conseguir ter a verve de escrever os seus livros. E aí ele só consegue escrever o Guarani quando ele volta para cá. E, curioso, a Ana só consegue escrever também falando sobre o Ceará quando ela volta. E aí ela, publica primeiramente a novela, que é o Einstein, O Peso da Luz, e depois o seu romance, que é esse último, agora que foi vencedor do Prêmio da Academia Brasileira de Letras, que é o Semíramis. Não por acaso uma obra sobre o José de Alencar. É as armadilhas da literatura, né? As coincidências da literatura. Ou as bruxarias, aí, para ficar mais próximo do Borges. Eu não sei se eu respondi a pergunta a contento. Mais alguém? Eu queria só propor ao Fernando, para que ele falasse como é que ele chegou à pesquisa, ao escritor, porque é muito interessante saber como é que o pesquisador ele encontrou o seu objeto de estudo. Eu tenho essa curiosidade, até porque não é um escritor que é muito conhecido, e principalmente dentro da academia, né? Isso. Eu fui instigado pelo Walter, né? Suspeitei. Por conta da Biblioteca de Babel, e eu tinha que escolher entre... Como eu faço francês aqui, eu tive que escolher entre 4 escritores franceses que estão na antologia. São o Voltaire, o Villiers de l'Isle-Adam, o Jacques Cazotte e o Léon Blois. E eu, pesquisando, vi que o Léon Blois é o mais desconhecido de todos. A maioria dos estudos que tem sobre o Léon Blois faz referência à sua atividade de escritor católico. E isso acaba sendo um pouco chato, quando você procura e só encontra isso. Então, o Borges já faz algo completamente diferente. Vê no Léon Blois um escritor de literatura fantástica, que também tem 2 livros de contos muito interessantes, né? Que, além desse que eu falei aqui, Histoire des Obligeantes, tem o Suaire de Sangue. E foi através do fato de o Walter ter incitado e também de ter visto alguns textos do Borges sobre o Léon Blois, foi dessa forma que eu comecei a pesquisar e a encontrar algumas coisas interessantes sobre este autor. Bom, então agradeço os dois pela exposição e parabenizo pela clareza toda do raciocínio, muito bacana ouvi-los. E agradeço também a presença de todos e já convidos para amanhã, às 9h30 da manhã, mesa redonda comigo, com mediação da Luana e também o Saulo de Araújo Lemos. Então, até amanhã.